Boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é George. Conheço algumas pessoas aqui, né? Já tratei com alguns de vocês. Estou à frente do setor florestal como gerente. Estou representando aqui a diretoria florestal da SEMAS. Agradecer o convite, né, do evento. E eu vou tratar um pouco com vocês sobre regulação das atividades florestais no estado do Ceará. Vou falar especificar em duas atividades. E alguns de vocês inclusive já conhecem essas atividades. Bom, mais cedo, né, o pessoal do Serviço Florestal já falou um pouco, né, sobre o plano de manejo florestal, né, que algumas pessoas confundem plano de manejo com de unidade de conservação, né? Aí a diferença, né? Plano de manejo florestal, né, que é a administração da floresta para benefícios sociais, econômicos e ambientais, respeito aos mecanismos, né, de sustentação do ecossistema e utilização, né, de múltiplas da madeiras e subprodutos madeireiros ou não madeireiros, né? Já plano de manejo de unidade de conservação, né, é um documento técnico usado como base, né? O que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, né, naquela unidade de conservação. Bom, hoje a legislação que a SEMAS, diretriz da SEMAS, né, para a aprovação dos planos de manejo, é a Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente 01/2009. Então, além de outras previsões, ela fala o ciclo de corte, 15 anos, e vou já mostrar para vocês que recente teve essa CONAMA que o Serviço Florestal mostrou, né, que já está em vigor a partir de 1º de março de 2025. Então, além da IN 01/2009, né, que estabelece as diretrizes para aprovação de um plano de manejo no órgão ambiental, tem também a resolução COEMA 02/2019 das atividades florestais. E uma delas, né, que é a atividade 4.4 e a atividade 4.5, que são os planos de manejo florestais, né, que dividem sustentável, florestal, agroflorestal, silvopastoril e agrosilvopastoril, e também os planos operacionais anual. Então, para quem não sabe, aquele proprietário, ele manifesta interesse através de um processo na SEMAS, apresentando a delimitação do imóvel, mapeamento do imóvel e o projeto. A SEMAS avalia, faz a vistoria, a cubagem em campo e aprova o plano de manejo, né? Toda essa aprovação é feita no Sistema Nacional, que é o Sistema Nacional de Controle da Origem de Produtos Florestais, que é o SINAFLOR, né? É um sistema que a SEMAS utiliza e os municípios que fazem gestão também florestal também devem utilizar. E os POAs, né, que são os pedidos subsequentes, né, aprova o plano de manejo e a partir daí o interessado ele vai pedindo anualmente aquele talhão que a gente chama de POA, que ele tem validade de 1 ano. Aqui para exemplificar, né, um mapeamento de um plano de manejo, né, a reserva legal, as APPs, né, preservadas, e as áreas manejáveis do plano de manejo. Então, o plano de manejo, vocês observam que é vegetação nativa, né, vegetação natural, vegetação virgem. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma área que é uma vegetação plantada, né, que é o sabiá. Então, vocês observam que aqui tem uma floristicamente, né, tem várias espécies, né, na região da Caatinga. E detalhe, né, aqui vocês observam os talhões, né, do plano de manejo. Então, cada ano o interessado solicita ao órgão, através de processo, e no SINAFLOR, né, o pedido de um talhão, né, para fazer a exploração. Ao final do ciclo de corte, ele apresenta um novo projeto para aprovação do segundo ciclo. Bom, então, como o Alencar já tinha mencionado, sobre a resolução CONAMA, né? A SEMAS já está ciente, inclusive participou das discussões, né? Teve opiniões do Adício, né, em relação à CONAMA de 18 de julho de 2024, né? Que teve algumas questões envolvidas. Primeiro, em questão, o ciclo de corte, né? O ciclo de corte ele vai envolver a precipitação do local, vai envolver também a questão
a realidade da região, né? Porque vocês sabem que isso tem a ver com o ímã das espécies, né? Então, o ciclo de corte, né, vai ser calculado com base no estoque projetado, a produtividade do local, né? E também vai ocorrer também, se o interessado, se porventura quiser, ele pode fazer a exploração de várias UPAs ao mesmo tempo, desde que 35% da área manejada, até 35% da área manejada. Então, aos produtores que possuem uma área superior a 4 módulos fiscais, também é uma previsão dessa CONAMA. E também tem a questão da UPA única, que é aqueles planos de manejos simplificados, né? Quando a área é menor de um módulo fiscal, então ele submete também esse tipo de projeto, mas também que não exceda 35% da área total. E também tem a questão da prorrogação da vigência. O Sinaflor Mais, né, que é uma atualização, ele é a gestão das autorizações do Sinaflor. O Sinaflor Mais, ele prevê essa questão da renovação da autorização. Então, com a resolução CONAMA, também tem a previsão dessa prorrogação de vigência das autorizações. Bom, então o próximo passo da SEMAS está trabalhando em quê? Elaboração de um IN, né, porque essa CONAMA é uma legislação guarda-chuva. Então, a SEMAS está trabalhando no momento para elaborar uma instrução normativa sobre o manejo florestal no estado do Ceará. Então, já tem um grupo de trabalho publicado em Diário Oficial do Estado, né, formado por mim, pelo Adice e 2 engenheiros florestais, por enquanto, que estamos trabalhando nas discussões, né, dessa IN. A gente já tinha uma IN bem elaborada, mas com essa CONAMA tivemos que fazer algumas alterações. Então, como eu disse, tem a participação do nosso técnico do setor, que são formados por engenheiros florestais e engenheiros agrônomos. Bom, aqui é a ilustração de algumas fotos em áreas para aprovação, né, de manejo, fazendo a cubagem, né, verificando as áreas de reserva legal, as áreas de APP, fazendo todo um trabalho de aprovação de um plano de manejo, né? E no escritório a gente avalia se aquele inventário ele está atendendo, está nos conformes, né? E, posteriormente, no próximo ano, o plano de manejo ele tem que estar todo identificado, ó, através de placas, placa da reserva legal, placa dos talhões, placa do manejo. Então, a SEMAS normalmente faz as vistorias de acompanhamento da exploração do manejo florestal. E também alguns manejos, além dos produtos lenha, né, que é o principal produto que é explorado, tem a questão da estaca, né? A estaca, o que se destaca é estaca de sabiá e jurema preta, também está sendo muito demandada. Poucos planos de manejo têm a previsão de mourão, mas também tem, né? Mas o destaque mesmo é a estaca do sabiá. Mas todos os planos de manejo florestal do Ceará, a previsão maior é a lenha, tá certo? E também tem alguns planos de manejo que, além de lenha, tem a produção de carvão, né? Mas com destaque nos desassentamentos, né? Então, a SEMAS exige, além do manejo aprovado, uma licença ambiental única para poder fazer aquela exploração do carvão na área do manejo. Bom, em relação à SEMAS, né, o que é que eu posso falar sobre os processos de plano de manejo florestal? Para quem acompanha, né, tem alguns engenheiros florestais aqui, alguns consultores que acompanham os processos da SEMAS, inclusive submetem, observam que teve uma redução considerável na tramitação dos processos e no tempo de resposta às solicitações. Ocorreu também desburocratização dos procedimentos na análise técnica. Hoje a gente faz boa parte das análises por meio de uso de geotecnologias, também está previsto em portaria, né, na SEMAS. Implementação de sistema de rastreabilidade da madeira, objetivando reduzir a extração não sustentada e o comércio ilegal, né, o DOF mais rastreabilidade, ele veio para isso, né, essa questão da irregularidade, e também o sistema Sinaflor para ter maior transparência dessas autorizações. Também tem a questão da publicização dos dados no sistema do site da SEMAS, dos projetos de manejo ativos e dos produtos florestais disponíveis, oriundo de atividade legal, sustentável. E também, alguns de vocês não devem saber, mas também tem a publicização dos dados no painel analítico do Sinaflor.
painel analítico de gestão da madeira. Está disponível aí o link, ó. Se você colocar, ó, painel analítico Sinaflor, você vai ver lá um link que eu vou mostrar para vocês aqui. A gama de informações que vocês podem pegar sobre tanto o uso alternativo quanto a SV, projetos na SEMASSE, florestais, plano de manejo, produto. Ó, o painel analítico aí, ó, é do IBAMA, né, disponibilizou tem um tempo já, então para quem não conhece, você pode fazer aqui, ó, aqui são os filtros, ó, então você pega, você bota por região, você coloca por estado, você coloca por bioma, você pode colocar aqui por órgão, então tem algumas as informações, então 175 projetos, né, manejos que estão atualmente ativos, né? Aí vamos lá, outras informações. Também dá para pegar por produto, ó. Eu peguei aqui, eu fiz aqui um filtro por produto, estaca, e por nome popular, Sabiá. Então, existe 103 projetos na SEMASSE que a finalidade é o produto estaca, tá certo? De Sabiá. Além de outros filtros que vocês também podem fazer em casa. Pronto. Então, agora partindo para outras atividades, né, alguns de vocês já conhecem, é a reposição florestal, né? O que é a reposição florestal? É o retorno do estoque madeireiro, né, para a natureza, né? Isso aí é referente a quê? Ao débito de reposição dos projetos de ASV de uso alternativo. Então, a legislação, ela exige que quem suprime, né, quem tem autorização, ou então foi autuado e precisa cumprir com aquele volume lenhoso. Algumas pessoas confundem que reposição é por área. Não, mas reposição florestal é por volume madeireiro, tá certo? Então, uma oportunidade de negócio, né, que eu coloquei aqui, é a questão da geração de créditos florestais. Eu estou vendo aqui que tem 2 geradores de créditos, 3 ou 4 aqui, né, na palestra, que eles sabem o que é que eu vou falar aqui agora, que é uma grande oportunidade de negócio para quem tem o sabiá plantado. Bom, qual é a previsão legal? É o Código Florestal, tem também a Instrução Normativa 06/2006, que prevê, né, a reposição florestal através de geração de créditos e florestais, né, porque tem uma confusão também, é muito comum o pessoal me procurar lá na SEMASSE querendo falar de crédito de carbono. Não, crédito de carbono não se trata de crédito de reposição florestal, são duas coisas distintas, né? A questão do crédito de carbono ainda está engatinhando, o pessoal já nos procurou para fazer crédito de carbono na Caatinga em planos de manejos florestais, né? Tem empresas que já estão procurando para a SEMASSE passar a lista dos manejos das áreas, normalmente em áreas grandes, né? Então é algo que está ainda iniciando, mas o que está consolidado lá na SEMASSE é a questão do crédito de reposição florestal. Então, também tem a nossa COEMA, né, que prevê, né, a atividade 4.8, que é a reposição florestal. A reposição florestal, pessoal, divide-se em 3 modalidades. O débito, aquele que está devendo, né, reposição. O gerador de crédito, que é aquele que pega uma área consolidada e vai gerar o crédito, ou seja, ele não tem débito, ele vai gerar numa área consolidada o crédito. Mas não significa dizer que ele não possa fazer um pedido na SEMASSE de uma autorização para, a partir daí, ele gerar crédito, né? Claro que ele vai abater do débito que vai gerar do inventário florestal dele, apresentado. Então, a aquisição de crédito, né? A aquisição de crédito, quem está adquirindo crédito vai adquirir crédito de um gerador. Então, eles fazem a negociação entre eles, o gerador e o adquirente de crédito. Então, a gente observa lá na SEMASSE que é uma modalidade que está crescendo bastante. Empresas do ramo de energia, mineração, agricultura e pecuária não, porque o pessoal tem área, mas assim, por conta de não ter área disponível, são mais esse tipo de loteadores, eles procuram muito a lista da SEMASSE de geradores de crédito de reposição florestal certificados, né? Então tem a previsão legal na IN, né, do Ministério do Meio Ambiente, da geração de crédito, né, o artigo 13 e o 14, eu não vou detalhar, mas está lá disponível, da responsabilidade dele, né, da geração, né, como é que faz para gerar o crédito, através de vistoria, certificação do órgão, tudo isso lá na SEMASSE a gente faz.
da concessão do crédito florestal, né? Plantio monoespecífico 150 metros cúbicos por hectare, né? Não significa dizer que se o interessado comprovar através de inventário a geração pode ser maior ou a SEMAS pode certificar como 150 e lá na frente, através de inventário florestal apresentado, a SEMAS pode gerar mais crédito para o detentor dos créditos, né? Então, o artigo 19 fala que o crédito de reposição será concedido ao responsável pelo plantio, né? Por meio de certificação. Aí também fala da extinção do crédito florestal, né? E da responsabilidade. A responsabilidade pela manutenção do plantio, algumas pessoas nos procuram, o pessoal que vai adquirir o crédito, se a responsabilidade é deles. Não, a responsabilidade é de quem gerou o crédito. Então, a IN fala tudo isso. Então, a gente não tem uma legislação local, mas a gente se baseia na Instituição Normativa 06/2006, que muitas das perguntas que nos trazem está escrito na IN, né? Falta só interpretar, né? Porque as interpretações, né? Essa IN aí, ela é Brasil, então tem muitas questões que não se aplicam muito à nossa realidade, né? Mas hoje a gente utiliza essa instrução normativa. A gente tem uma instrução normativa local sobre reposição florestal, mas ainda não foi publicada. Bom, aí como é que acontece o fluxo desse tipo de processo de geração e transferência? O interessado, normalmente, o que é que ele faz? Ele planta e, de repente, ele passa algum tempo, né? Ele vai à SEMAS, procura e ele quer legalizar aquele plantio dele, entendeu? Então, ele apresenta um levantamento circunstanciado para a SEMAS de um plantio consolidado, né? Daqui a pouco eu vou falar para vocês, porque tem uma questão muito envolvida, o que é um plantio consolidado, o que não é, entendeu? Então, a SEMAS faz análise técnica, vistoria em campo, aprova o projeto, certifica, monitora e o interessado realiza a manutenção. Tem essa questão aqui, ó, o monitoramento é para ver se o interessado está fazendo a manutenção do plantio, né? E também, após isso, a gente faz tem que fazer gerar o crédito para o detentor no sistema DOF. Então, o controle, algumas pessoas sabem, é por meio, a gente tem umas planilhas internas e também tem o sistema DOF, que é o principal controle desse volume lenhoso, desse crédito de reposição florestal. O interessado que adquire crédito, ele quer fazer o uso da madeira, comercializar. Então, uma vez ele cumprindo com reposição, seja por plantio direto ou por aquisição de crédito, então, ele certificado, ele vai ter direito aos DOF. Então, aqui, ó, eu vou passar aqui algumas fotos, né? Desde a produção de muda de sabiá, porque para o sabiá, o sabiá ele tem um valor agregado no estado, né? Até onde eu sei, sabiá só tem no Ceará e no Piauí. Então, tem, como o colega falou, há pouco tem carradas e carradas de estaca de sabiá que vai para Alagoas, já vi Espírito Santo, para ser tutoramento de plantio ou para cercamento, né, de propriedades, né? Entre outros fins. Então, e além disso, como uma oportunidade, porque o cara que está plantando sabiá, ele está pensando na estaca do sabiá, no mourão, e ele viu como uma oportunidade de negócio, né, ser um gerador de crédito, então agrega o valor ao trabalho dele, né, e também ainda tem o financiamento do banco, que ele pode procurar também. Então, produção de mudas, né, nessa época está todo mundo produzindo mudas, desde novembro para cá, produção de mudas, né, de sabiá. Aqui, ó, execução e monitoramento, o colega da SEMAS, o Matos, fazendo a vistoria lá em campo, dos plantios que ainda estão em consolidação, né? Então, ali, aquele sabiá ali, ele está se consolidando, né? Você sabe que o ideal é plantar na quadra chuvosa, né? Mas o sabiá não precisa de irrigação, então, tá ali, fez o plantio e tal, o plantio está se consolidando. Plantio consolidado aí, ó. Um plantio consolidado. Esse plantio já tem uma idade já bem avançada, já tem 4, 5, 6 anos, ele já está quase no ponto de corte, né, que a gente chama, né? 8 anos, se houver traços silviculturais, né? Se não houver, 12, 14 anos. Esse aqui, você vê que o sabiá, ele tem, isso aí é uma propriedade lá no Ipu, você vê que tem uns traços silviculturais, né? O ramos ladrões, né? Entre outros manejos, né? Florestal, então o sabiá, ele vai chegando, o pessoal também faz alguns experimentos, né?
deixa o plantio 1 por 1,5. Já tem um colega que está falando que é 1 por 1, outro que já está fazendo 2 por 2, entendeu? Porque a ideia é que o sabiá, né, vocês sabem, tem muitos produtores de sabiá aqui que encosta no outro ele vai atrás de luz, né? Então, o valor agregado do sabiá também é que a estaca ela seja reta, né? Tá certo? Outras áreas é o plantio de sabiá. Mais uma área aí, né? Plantio de sabiá. Aí a SEMASA exige que o plantio, quando ele for sendo negociado, desde quando ele gera até quando ele for negociado, vai ser, o que é que ocorra? Ele vai identificando. A gente exige a identificação nos monitoramentos a gente exige que ele vai identificando para quem é que está sendo aquela gleba que ele está, o gerador está fazendo a negociação, né? O ano do plantio, as coordenadas, a área do plantio, a idade do plantio. Bom, aí aqui algumas informações relevantes que no meu modo de ver, né, eu tenho que fazer o quê? O mapeamento da propriedade, a questão da época do preparo da área e das mudas, antecedendo a quadra chuvosa, porque quando chegar na quadra chuvosa, ali já tem que estar tudo preparado, né? O tamanho da área, né, o mínimo e máximo, isso aí já vi plantio de sabiá de 1 hectare, como também já vi áreas maiores. A escolha da área, de preferência consolidada, plana ou pouco ondulada, cercada, com ausência de animais. Já vi plantio que perdeu tudo por conta de animal, né? Ou então questão de aceiro, por conta do fogo, né? Essa época que está chegando a época das queimadas, então o pessoal está cada vez mais se atentando a cercar as áreas e fazer aceiros por conta do fogo, né? Tem a questão do conceito de área consolidada, né, que é aquela área que foi ocupada antes de 2008. Escolha da espécie, né, normalmente projetos que são de geração de crédito, tem sabiá, que é o pioneiro, né, mas também pode ter de jurema, pode ter de ipê, eu já vi de aroeira, pode ter de carnaúba também, que é mais incomum, mas também pode ter. Então, todos esses tipos de plantio pode ser um gerador de crédito. Os principais traços silviculturais que eu já falei, desbaste e retirada dos ramos ladrões, o espaçamento adotado, né, 1 por 1,5, 1 por 2, 2 por 2, já vi vários tipos de espaçamento adotado, e também a questão do plantio, né, no início da quadra chuvosa, e o regime de plantio irrigado ou sequeiro, né, normalmente por sequeira. Bom, agora as perguntas frequentes, né? Normalmente o pessoal nos procura para saber tirar algumas dúvidas, perguntar algumas questões sobre a questão da geração, né? Quanto tempo após a execução do projeto do plantio ocorre a certificação? Aí a gente fala, né? Aproximadamente 2 ou 3 anos. Tem uma legislação da SEMA que fala em 3 anos, mas a gente comprovando que o plantio está consolidado é quando as perdas basicamente zero, né? Quando a muda ela já deixa de ser muda, já se torna uma árvore, né? Então o sabiá já vi plantio de sabiá com 6 meses a 1 ano e praticamente já consolidou, tá certo? Quem negocia os créditos de reposição florestal, o gerador, a SEMASA não entra nesse mérito. Então, o gerador, ele vai negociar com quem está adquirindo, entendeu? Através de contrato e termos de vinculação. Normalmente, quem tem um passivo, que procura o gerador. Por falar em passivo, tem mais de 1 milhão de débito de reposição que o interessado ele tem a vigência de 2 anos para cumprir com a reposição. Então, hoje a gente tem um mapeamento de mais de 1 milhão de volume de crédito de devedores de reposição. Então, se o órgão for apertar mesmo lá, pode ter certeza que o número de geradores, que são poucos, eu vou já falar um pouco, hoje temos em torno de 15 geradores em várias regiões do estado, em 12 municípios. Então não vai ser suficiente para aquela demanda de devedores de reposição florestal. Quem é o responsável pela manutenção do plantio? O gerador de crédito é responsável pela manutenção do plantio.
Mesmo gerando crédito de reposição e transferindo para terceiros, ainda posso explorar a área? Sim, a área pode ser explorada conforme o ciclo de corte da cultura, desde que eu não efetue o uso alternativo do solo ou plantio que tenha ocorrido em APP ou em reserva, ele não pode ser explorado, tá certo? Isso aí é uma regra também da instrução normativa. E um plantio florestal poderá ser utilizado para a geração de crédito uma única vez? Sim. No entanto, olha só o que é que fala a IN, só uma vez. No entanto, se comprovado pelo detentor dos créditos que no ciclo do corte houve uma 80% de brotação da espécie explorada, o plantio poderá ser utilizado para uma nova geração de crédito. Ou seja, o sabiá com certeza vai acontecer isso. Então, o cara vai poder gerar novamente os créditos florestais, se ele comprovar. Como é feito o controle, eu falei há pouco tempo, do órgão ambiental em relação à manutenção? Através de vistorias de monitoramento realizada periodicamente. Assim, uma vez na quadra seca, outra vez na quadra chuvosa. Como os geradores agora, pelo menos uma vez no mês, uma vez em cada 2 meses, apresentam um processo de geração de crédito, então os monitoramentos começaram a se tornar periodicamente. A gente lá do setor florestal reforçou a equipe do monitoramento florestal. Então a gente vai realizando essas visitas nessas áreas para ver se está tudo identificado, se estão fazendo os tratos silviculturais corretamente, tá certo? E como é feito o controle ambiental em relação ao volume dos créditos de um gerador de crédito? Através da certificação, né? E também o controle no sistema DOF. Aqui, ó, vocês observam, a imagem não sei se está muito boa aqui para vocês, mas aqui, ó, a gente também faz análise por imagem, geotecnologia, uma área de 2013 e uma área de 2022, ó. Então isso aqui é um gerador de crédito que uma área ele conseguiu recuperar aquela área, reflorestou a área, então você vê a diferença da área de 2013 para 2022, isso através do plantio. E é isso, pessoal. E aí, Jorge, tudo bom? Opa. Rapaz, eu fiquei curioso com algumas coisas aí que você colocou. Primeiro, eu ia fazer uma outra pergunta, mas pelo esse monitoramento que você mostrou aí, que é setoriamento remoto, que tipo de imagem você usou para levantar isso aí? Pronto, a gente usa além do Google Earth, né, que é padrão, a gente usa o Planet, usa também o Map Biomas. Mas nada utilizando NDVI, Não, nada de vegetação, é sempre visual RGB, né? Isso. Nada em loco? Em loco, sim. Em loco também. Né? Em loco também. Com relação a esse monitoramento mesmo, né, de sensoriamento. Mas tem nada previsto aí para isso? Tem. A gente vai fortalecer a equipe de processamento da CEMAS para ter essas imagens, outras imagens, né? Porque a ideia é fortalecer o monitoramento, né? Seja em loco, seja no escritório, tá certo? Mas esse monitoramento aí você vai fazer sempre primeiro semestre, né? Segundo semestre não dá para fazer, né? Algumas das áreas não dá para fazer realmente, mas outras áreas a gente consegue, né? Fazer algum monitoramento desse tipo. Posso te dar uma sugestão que eu acho que é uma coisa que talvez ajude vocês? Sim. Utilizando a faixa do visível mesmo, o RGB, tem um índice de vegetação que a gente chama de falso NDVI. Talvez o VARI, que é exatamente esse NDVI, você consiga aí ter uma resposta de diferença solo, copa mais bacana, inclusive, né, calcular ali o volume de biomassa dele, sabe? Sim, é uma coisa que se vocês precisarem, depois até eu passo por lá, mostro como é que funciona, tá certo. Enfim, sugestão. Né? Show de bola. Eu não sei se cabe, se couber, depois tu me dá um toque. Tranquilo, agradeço aí pelo apoio que a gente precisa dessas imagens, até para outras atividades, né? Eu acho que isso é super bacana, porque eu acho que esse monitoramento do acompanhamento, né, que vocês fazem, eu acho que tem que ser realmente tudo remoto mesmo, durante o período correto, com a ferramenta correta, porque aí vai viabilizar os técnicos que vocês têm, não vai dar pouco. Você falou que tem 15, daqui a pouco tem 30, 40, 50, e aí, como é que vai ser? Isso. Né? A outra questão que eu ia te perguntar, eu até anotei aqui, aí é uma curiosidade mesmo. Às vezes eu discuto isso aqui com o Davi, como é que faz sentido algumas coisas. É sobre a questão do volume lenhoso, né? Como é
na prática, então a gente conseguiria ter digamos assim, a pessoa tem, sei lá, 1.000 metros cúbicos para fazer a reposição. Sim. Ela vai adquirir os créditos. Sim. E aí, de acordo com o espaçamento, de acordo com o trato cultural, de acordo com a qualidade da muda, você pode ter uma diferença muito grande no volume lenhoso. Eu estou falando só de sabiá, não estou falando nem das outras espécies, porque se a gente for, por exemplo, colocar IP aí no meio, aroeira, então a gente pode ter, nesses espaçamentos, né, variados, volumes lenhosos por unidade, né, hectare, muito maiores do que normalmente você calcularia ali entre 200 e 300 metros cúbicos. Eu não sei qual que é o padrão que vocês estão usando, mas enfim, isso é levado em consideração, espaçamento, o volume da espécie na sua altura máxima média, o trato cultural, né, esperando que uma área ela tenha a capacidade de gerar volumes lenhosos maiores do que outras que têm menos trato cultural, ou se isso não faz diferença, então não há possibilidade do produtor inovar com novas tecnologias e, numa mesma unidade de área, ele implementar estratégias que façam a planta crescer mais rápido e que tenha mais volume. Sim. Não sei se me fiz claro. Quer falar, Matos? É porque no primeiro momento é apresentado um levantamento circunstanciado, aquele plantio. Vamos dizer, algumas das vezes, quando a gente acredita ou a gente certifica aquele plantio, né, como gerador, às vezes nem dá para fazer um inventário florestal na área. Então, o engenheiro florestal que apresenta o levantamento circunstanciado, ele apresenta também uma estimativa e o órgão valida ou não, né? Pode ser apresentado esses dados que você sugeriu, mas assim, a gente vai validar ou não. Quando a gente vê que realmente não apresenta cálculos, né? A gente vê que não atende, a gente coloca pelo DAIN que ele sugere 150 metros cúbicos. Nada que lá na frente, quando aquele plantio já puder fazer o inventário, apresentar e a gente fazer o comparativo do que foi o volume, né? A média volumétrica com a média do inventário apresentado. Então, eu entendi, mas aí só para poder ficar bem sedimentado aqui, se eu conseguir justificar que há um volume maior e a tecnologia que está sendo implementada, ela me permite superar esses 150 para 200, 300, 400 metros cúbicos, isso vai ser avaliado. Vai ser Sim, vai ser. Simplesmente não é um corte, o que eu fizer a mais eu perdi. Não, eu falo isso porque às vezes é uma tecnologia interessante para pequeno produtor, para poder fazer em pequenas áreas, volumes maiores, que ele tem condição de fazer um trato melhor se ele começar ali dentro, preparo do solo, colocação, né, de mudas, utilização, né, estabelecimento de povoamento com mudas de qualidade e tem como tratos culturais no momento correto, ele superar isso aí, eu ousaria dizer de uma forma muito simples. 150 é uma média muito ok, mas puxando muito para baixo. Muito para baixo. Então, assim, há condição de superar isso facilmente. Então, eu estou satisfeito com a resposta. Então, dá para negociar e dá para conversar com dados reais, né? Trabalhando isso daí de forma equilibrada, com justificativas técnicas razoáveis. Beleza. Obrigado. Tudo bom? Tudo bom. Jorge, uma coisinha que você falou aí. Grupo de trabalho, né? Não sei se ainda cabe inscrição, eu gostaria de participar. Tá? Eu nem estava sabendo desse trabalho, gostaria de participar, porque como a gente mexe com plano de manejo, com plantio, então tem uma possibilidade, se for possível ainda. Né? Certo, eu vou levar isso para a diretoria, né, para o Adilson, né? Que a gente iniciou, né, aí chegou o final do ano, assim que foi publicada a legislação, né, a CONAMA, já chamamos os técnicos, né, já sentamos, já tivemos uma primeira conversa, né, mas a partir dali, né, foi passando o tempo e a gente não sentou novamente, mas eu vou levar para a diretoria, né, para a gente também chamar outras pessoas para a discussão sobre que é válido, né. Outra coisa, a própria resolução do CONAMA fala em 2, 3 UPAs, né, talvez uma vez só, que é o caso do sabiá. Sim. Por exemplo, você tem um plano de manejo com 15 anos do ciclo de corte, tu corta o primeiro talhão, com 8 anos, esse primeiro talhão,
já está o sabiá em ponto de corte novamente. E não pode cortar ele, porque tem que esperar os 15 anos para chegar novamente no mesmo. Então, com essa possibilidade, aí tem que ver como fazer no Sinaflor, que é o gargalo. Tu tem o primeiro talhão, tu corta o primeiro talhão com lenha, estaca, e usa 3 ou 4 talhões para frente, tirando as estacas. Ou seja, a rotatividade das estacas dentro do plano de manejo, tu fica em 3 padrões. A cada 7 anos, tu tira 3 ou 4, 5 talhões, mais 3, 4, 5. Então, a estaca, tu tem um volume bom de negócio, né? Tu tem um valor agregado muito bom, muito mais que a lenha. Então, só essa diferença que a gente tem que ajustar. Então, é nessa discussão da IEM, da SEMAS, que a gente tem que ver como fazer isso, como agregar. É uma forma que às vezes a pessoa tem 3 ou 4 talhões, bom, e tira todos os estacos, e no primeiro lenha. Aí no segundo talhão só tira lenha. Então tu apura o dinheiro, lembra que o Carlinhos falou, questão de recursos, né, de financeiro. Então o proprietário, ele traz para o primeiro ano, 3 ou 4 anos de estaca, já. Então ele tem um fator ali. E os próximos com lenha. Tá? E a outra coisa que o Gustavo falou, a questão do volume, 150 metros cúbicos, né? E aí seriam mais ou menos 500 estéreis. É bem complicado chegar em 500 estéreis, dependendo do teu sítio. Gente, que eu digo, você está perguntando, sabiá, se é no litoral, onde tem mais chuva, né? Ou o dimensionamento, né? De uma planta para outra. No pequeno plantio, você consegue fazer um trato cultural, consigo, mas grandes plantios, como tem na área lá de 300, 400 hectares, o custo vai ficar muito elevado. Então tem que ver, tem que medir. Então tem muitas variáveis que tem que medir isso para poder ter o valor lá. Eu vou conversar com quem tem muito. Falou, né, dos financiamentos, da necessidade de interação, diminuição da exploração do projeto. A gente conseguiu encontrar, talvez, um equilíbrio entre pequeno produtor e médio. Estou falando que aí é outra perspectiva. Estou falando de 100 hectares. 100 hectares não tem espaço. Mas às vezes não tem espaço dentro da área dele. E aí ele pode ter essa prática. Eu acredito que vale a pena fazer um exercício, não seja nessa aí, de pegar esse molho e acrescentar. Porque isso talvez faça a diferença, inclusive sem ser seletivo. Você tem uma espécie que ela não é domesticada, você não está trabalhando com clone. Então, eu fico um pouco diferente. Não vai ser, porque 5 anos já fazia o e já da primeira parcela. Então, eu acho que talvez a gente vai colocar os aspectos definidos. E sim, talvez pela área, vai criar necessidade da área, sem tal, complexo, seus funcionários, deixem a abertura do eu acho que engajamento do público. Sim. E aí você vai começar a ver a coisa rodar. Aí vamos procurar com mais facilidade. É só uma sugestão, mas eu acho que cada espaço aí para criar formas mais complexas do que tem legal. E tem vamos ver. Se exploração não vai responder a vai gerar de Sim.
O mercado fez esse valor. E entender o negócio, hoje, qual é para onde o proprietário regularizar o processo, pensando que eu tenho que contratar um guerreiro, que eu tenho que fazer esse plano circunstanciado, pensando em quem vai produzir e tal, o que é o médio disso. A gente pensar, porque eles falam pequena agricultura, eu estou pensando que a nossa realidade, o trabalho na perspectiva da agricultura familiar, sabe que se não tiver suporte, se não tiver apoio do Estado, né, esse tem possibilidade de acessar políticas como Pronto. A segunda pergunta eu vou deixar também em interrogação, porque esse dado, a SEMASSE, ela não sabe. Ela sabe o que é que pode ter custo e o que é que não tem custo para a SEMASSE. Vamos lá. Primeira coisa, o crédito, o volume, a média do valor, vamos dizer que estejam... É porque assim, a gente já recebeu de empresas, chegaram lá na mesa lá e disseram assim, olha, por que o crédito de reposição é tão caro no Ceará e é tão barato no Piauí? Você sabe por quê? Porque lá no Piauí tem crédito com eucalipto. E no estado do Ceará, a gente não tem crédito com eucalipto. Ou seja, lá, crédito lá é R$4, é R$10, é R$20, não sei. Hoje, o crédito de reposição florestal, ele é caro no estado do Ceará por conta que a gente, apesar de ter uma legislação, né, que prevê crédito de 120, 130 a 270. Então, é uma média dessa. 1 metro cúbico, tá certo? Então, cada gerador de crédito, ele vai fazer a negociação mais ou menos de quanto é que ele tá vendendo, vai vender o crédito. Em relação à sua segunda pergunta, a SEMASSE para agricultor familiar não tem custo, não tem taxa. Tem uma legislação, né, que não prevê taxa para processo. Nesse caso, se for para pagar, é em torno de R$ 1.200, um processo de geração de crédito, mas assim, tem a questão do engenheiro florestal, né, que vai apresentar uma planta, vai apresentar um levantamento circunstanciado, né, então o custo é basicamente esse com o profissional que vai fazer a planta, né, vai apresentar a planta e vai apresentar esse levantamento que é o projeto, né. Jorge, muito obrigado, eu acho que